Bom, eu vou falar sobre o período do renascentista. Foi um momento entre o século XIV e XVI, da passagem da Idade Média para a Idade Moderna, em que se organizou o desenvolvimento cultural, científico, político, e também aconteceu a mudança do pensamento europeu. Com todas essas novas mudanças, o europeu começou a pensar de outra forma, ver o mundo de outra forma. Eu vou falar um pouco sobre a origem do Renascimento. O Renascimento começou no século XVI por meio de uma corrente que basicamente no início era cultural. Então ele vai se iniciar justamente por conta da cultura, mas ele vai se estender por todas as áreas, então ele vai começar a se expandir para a cultura, para a economia, para fatores sociais, econômicos e políticos. Então ele surge por conta da arte, mas ele se estende por tudo. E vai perdurar até o século XVII. Então ele vai durar esse tempo, esse período. E basicamente o que significa renascimento? Significa, como o próprio nome diz, renascer. Ou seja, trazer coisas novas, novas ideias, novos conceitos, para não somente para a arte, mas tudo e numa visão de sociedade em geral. O renascentismo foi um período de renovação cultural que ocorreu na Europa entre os séculos XVI e XVII. Surgiu como uma reação do período medieval marcado pela predominância da Igreja e por uma sociedade mais feudalizada. O renascentismo foi caracterizado por um interesse mais renovado em artes, ciências e humanidades, inspirados pelos ideais da Antiguidade Antiga, em especial da Grécia e Roma antigas. Esse movimento cultural teve origem na Itália, se espalhou pela Europa, marcando o início da Era Moderna. Foi um período de grandes avanços intelectuais, artísticos, científicos que influenciaram profundamente a cultura ocidental. Eu vou dar as características do período renascentista. Era uma manifestação do espírito humano que colocava o indivíduo próximo de Deus. E ao exercer sua capacidade de questionar o mundo, o homem simplesmente dava razão a um dom concedido por Deus, que é o neoplatonismo. Outro aspecto fundamental das obras renascentistas era o privilégio dado às ações humanas, que é o humanismo. E essa característica apresenta-se na reprodução de situações do cotidiano e na rigorosa reprodução dos traços e formas humanas, ou seja, o naturalismo. Nesse aspecto, o humanista inspirava outro ponto-chave do Renascimento, que é o elogio às concepções artísticas da antiguidade clássica ou classicismo. A importância do Renascimento ela vai ser importante principalmente por ter sido apresentado como uma ruptura com o mundo medieval que estava agonizando na Europa, pautando suas características na cultura greco-romana na Antiguidade Clássica. Por conta disso, diversos aspectos humanos naquela época começaram a ser valorizados e assim passou a ter uma posição de destaque. Tornou-se então o principal responsável pela condução da história da humanidade. Não é à toa que, em questão artística, o Renascimento ele foi muito importante por ele descobrir a perspectiva e a profundidade capaz dentro do ser humano e das combinações da arte. Eu vou falar um pouco sobre a decadência do Renascimento. Ele teve por decadência a perda de prestígio econômico das cidades italianas, em decorrência das grandes navegações, que mudou o eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico, e da Contra-Reforma Católica, que limitou a liberdade de expressão. Ao longo da Idade Média, a Igreja Católica afastou-se de seus ensinamentos, sendo por isso criticada e considerada responsável pelos sofrimentos da época, fome, guerra, epidemias, mortes, e como castigo de Deus pelo afastamento da Igreja e seus princípios. Bom, o fim do período renascentista ocorreu devido ao surgimento da Reforma Protestante, que ela foi liderada pelo Martinho Lutero, que ele desafiou a autoridade da Igreja Católica, e isso resultou em divisões religiosas e políticas. Bom, a Contra-Reforma foi uma resposta da Igreja Católica contra a Reforma Protestante, e isso também contribuiu para as mudanças culturais da Europa. E esse período marcou o início da Era Moderna, que foi caracterizada pelo desenvolvimento científico e de transformações sociais e culturais.
e políticas também, que moldariam o futuro da Europa e do mundo. Bom, assim o fim do renascentismo não apenas encerrou uma era cultural, mas também como inaugurou novos paradigmas que influenciaram a história ocidental nos séculos e décadas seguintes.